A partir de agora você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas, boa noite. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Estamos começando mais um programa Privatizar faz mal ao Brasil. Estamos aqui hoje recebendo companheiros de grande valor, né? Aqui ao meu lado esquerdo está o Alex Noronha, sociólogo da Fundação Nacional do Índio, né? Trabalha no Museu do Índio aqui em Botafogo, é diretor do SINDICEP-RJ, Sindicato Intermunicipal de Servidores Públicos Federais do Rio de Janeiro, que abrange 9 municípios aqui no estado. A gente vai conversar um pouco com ele sobre isso também. E é professor de História na Rede Pública Estadual aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Alex, tudo bem contigo? Boa noite, Rosa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer é nosso. E estamos também recebendo o Raul Bittencourt Pedreira, é advogado, servidor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que está sofrendo vários ataques, né, Raul? Boa noite. Boa noite. Na medida em que podemos ter uma noite boa com o governo Bolsonaro. É difícil. E é também diretor do SINDICEP. Queria que você, durante a nossa conversa, já desse todas as informações do que está acontecendo lá no INPI. Que a gente acaba não sabendo muito, né, principalmente porque a imprensa não tem interesse em divulgar, então vamos aproveitar aqui hoje nosso programa na Rádio Petroleira para falar bastante sobre isso. E estamos também aqui recebendo o Ulisses Silva, ele é sociólogo, é servidor do Preve Rio, membro do MUDES-PM, Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público Municipal. Falei certo? Ulisses, boa noite. Certíssimo, Rosa, muito boa noite, meu fraterno abraço a todos os companheiros e companheiras de mesa e toda a audiência da Rádio Petroleira. E a gente está aqui também, do meu lado direito, com o Márcio Pinheiro. Ele é diretor do Sindipetra RJ, é engenheiro naval, trabalha na Petrobras e ele é integrante do núcleo de política e formação do Sindipetra RJ, que está vindo fazendo toda essa coordenação aqui do programa Privatizar faz mal ao Brasil. Eu vou passar então agora. Boa noite, Márcio. Boa noite, Rosa. Boa noite, companheiros. Boa noite, ouvintes, dentro do possível com o governo Bolsonaro. É isso aí, eu vou passar agora então essa mediação, esse comando do programa para o Márcio e daqui a pouquinho, antes de encerrar o programa, eu volto para me despedir de vocês. Pessoal, boa noite. Estou aqui com 3 companheiros valorosos aqui da luta, né? Nós vamos falar um pouquinho da situação de cada situação de cada setor que nós representamos, né? Eu represento os petroleiros, então eu queria dar uma palhinha aqui sobre a situação da Petrobras hoje e vou passar para os companheiros para dizerem a posição deles também de cada dos setores que eles representam, ok? Falar um pouquinho aqui da situação da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que ela foi criada para abastecer de combustíveis o Brasil, né? O objetivo dela, quando ela surgiu, era fazer frente à demanda crescente de combustíveis que o Brasil necessitava lá na década de 50. Hoje, a Petrobras é vista como empresa pelo governo neoliberal, pelos neoliberais desde então, né? E agora os neoliberais fundamentalistas encabeçados pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro, né? Hoje a Petrobras é vista como uma empresa cujo objetivo é gerar valor para o acionista, ou seja, mudou da água para o vinho o objetivo de existência da Petrobras. O que acontece hoje? Com esse ideal de gerar valor para o acionista, a Petrobras não deixa de ter aquele viés da questão nacional, de defender as necessidades do Brasil e, por conseguinte, atender a soberania do Brasil. Já há algum tempo, desde o governo Temer, e permanece agora, a Petrobras começou a praticar os preços internacionais dos combustíveis e por isso que disparou o preço, né? Por que isso acontece? A justificativa é que a Petrobras estava falida, quebrada, que precisava levantar dinheiro. Isso aí é uma grande mentira. Eu vou falar daqui a pouco sobre o porquê, né?
Então, qual era o motivo por trás do atendimento aos preços internacionais? É porque a Petrobras, nessa época, todas as refinarias elas estavam praticamente no limite da capacidade de processamento. Elas estavam praticamente 100% operacionais. A partir do momento que se igualou o preço internacional, se igualou não, na verdade ele ficou até um pouco acima. Ele se alinhou ao preço internacional, só que com um viés para cima. Com isso ficou viável para as companhias internacionais, para os traders de derivados, importar e vender aqui a preços competitivos e até mais baratos que a própria Petrobras. Isso aí implicou em que nas refinarias não terem mercado para toda a sua capacidade de refino, começaram a ter que diminuir a capacidade de processamento. E aí veio a justificativa do governo de que as refinarias elas vão começar a dar prejuízo, elas não têm capacidade, elas têm capacidade de sobra, então pode vender porque vai continuar tendo a demanda. Então eles criaram essa situação para justificar a venda, né? O outro motivo da venda é porque dizem que precisa ter recursos para investir no pré-sal, então tem que, como está muito endividada a Petrobras, então tem que vender as suas refinarias, os seus dutos, etc., os seus bens, para poder fazer frente aos investimentos, o que também é mentira. Eu vou explicar mais tarde sobre isso daí, tá? Senão não embola muito. Então, com essa política neoliberal aí de esquartejamento e venda da Petrobras, isso aí vai levar a Petrobras às mãos privadas, então cada vez vendendo mais. Hoje em dia o capital acionário já é majoritariamente privado. O que está na mão do governo é cerca de 50% das ações ordinárias que são com direito a voto, mas no somatório a União tem menos da metade, tá? Atendendo aos investidores, aos acionistas, e com a venda da Petrobras vai acontecer o governo não ter mais controle sobre o preço dos combustíveis. E como nós sabemos, o livre mercado, em vez de criar livre concorrência, ele cria livre cartelização, a realidade é essa. Então os cartéis de combustível que já existem hoje vão botar o preço que eles querem, e a demanda vai ter uma demanda mínima que vai ter que sustentar, o Brasil vai ter que ter essa demanda mínima de qualquer maneira, né? A mesma coisa acontece com o gás que foi vendido a Liquigás. O preço já disparou, porque não tem mais embora não fosse monopólio da Petrobras, da União, mas a empresa estatal, mantendo um padrão de valor, obriga os demais concorrentes a se manter naquele patamar. A partir do momento que nós não temos mais, eles botam o preço que eles querem também. A mesma coisa é BR Distribuidora, e assim vai. Inclusive a BR Distribuidora hoje estão demitindo vários funcionários, estão fazendo uma limpa geral lá, mais de 600 funcionários de uma vez só, demitidos sem justa causa, trabalhadores concursados, tá? E estão demitindo ainda mais. Isso aí é cruel com o trabalhador, tá? Então, finalizando aqui a parte da Petrobras, privatizar a Petrobras, além de ser prejudicial ao Brasil, é prejudicial ao bolso do consumidor. Porque a gasolina vai lá para cima, o diesel, o gás, isso aí, o transporte dos alimentos está vinculado ao preço do combustível, vai aumentar também, vai estar vendendo também as fábricas fertilizantes. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Vai precisar importar e ficar na mão do gringo para trazer, para comprar
fertilizante, então não é só a carne que vai ficar lá nas alturas, não. Até os hóspedes estrangeiros também vão subir daqui a pouco por causa dessa política maldita de querer ferrar com o pobre e beneficiar o rico. Desculpa aí, pessoal, vou passar aqui a bola aqui para a galera aí. Começa por Pode ser, Alex. alfabética de novo? Pode ser. Então vamos lá. Boa noite mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com os companheiros da rádio Petroleira, né? E a fala do companheiro Márcio do Sindipetro demonstra o acerto da gente vir aqui, né? Porque, Márcio, a gente não está falando somente da Petrobras, a gente está falando de uma prática, uma política de desmonte do Estado Nacional. Exatamente. Tá? Então, aquele Estado Nacional provedor, aquele Estado Nacional do pós-guerra, esse tem que ser desmontado para poder aumentar exponencialmente o lucro do capital financeiro. Tá? Então, o crime que se comete contra a Petrobras, a gente vê replicado, Ulisses e Raul, em todos os nossos setores. Tá? Se eu for falar de FUNAI, né, eu sou servidor da FUNAI em primeiro momento, né, e em segundo momento professor da rede estadual, mas se eu falo da FUNAI, é uma prática semelhante. Né, um órgão que deveria lidar com a questão indígena. Tá? Nós temos 13% do território nacional demarcados ou em processo de homologação, que deveriam ser protegidos para o usufruto das populações indígenas. E o governo, não só o governo Bolsonaro, que fica muito bem claro, a política neoliberal ela vem sendo implementada nesse país desde Collor e com grande participação de Fernando Henrique Cardoso. Tá? Desde Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Como diz muito bem o companheiro Paulo Lindsay, nosso grande companheiro do IBGE, é uma política sistemática que vem de 30 anos, 40 anos. É um fim do estado de bem-estar social. O nosso problema, nós que somos servidores públicos, né, a gente tem a plena convicção de que a gente não é servidor público para receber salário. A gente é servidor público para atender a população. Né? E parece que as pessoas não percebem que só precisa dos serviços públicos a população mais carente. Né? Porque se a gente for falar de petróleo, de combustível, um banqueiro, um grande latifundiário, o combustível dele é de avião. Né? Ele anda de helicóptero, ele anda de avião e é indiferente, porque ele vai sonegar os impostos mesmo. Né? Ele não vai usar Unimed, não vai usar o hospital público, porque ele tem um Unimed. Né? O Unimed é o meu, coitadinho, ele é um plano básico. Tá? Mas ele não vai usar o hospital público. Vai usar o Albert Einstein. Ele não vai usar a rede pública de educação. Tá? Então, o Estado Nacional, para a população, ele só se rebate se nós estivermos falando em bons serviços públicos prestados. Tá? Então, na ganância do neoliberalismo de auferir lucros, eles precisam destruir o Estado Nacional para sugar o nosso sangue, a nossa alma, para devolver para os investidores financeiros. Então, a falência da Petrobras era sintomática, porque é produção. Né? Um país sem produção não tem trabalho. E um país sem trabalho e sem trabalhador, esse trabalhador, primeiro ele vai ser terceirizado, depois ele vai ser uberizado, depois ele vai, como chamam agora, tem um nome bonito agora, empreendedor individual. Né? O cara vende marmita para sobreviver e você quer convencer essa pessoa que ele está empreendendo. Ele é um empresário. O empreendedor é aquele que nas horas vagas o cara decide fazer mais alguma coisa, né? Tem aquela mente empreendedora. Tá? Então, voltando para a FUNAI, 13% do território nacional nas mãos das populações indígenas não interessa ao capital. O capital no Brasil ele se expressa principalmente através da questão fundiária do agronegócio. Então é a soja, é o pasto, né? é o boi. Então é para isso que se precisa da terra, para a especulação e para voltar àquele momento colonial de monoculturas, de exportação. A gente não come soja todo dia, tem gente que até gosta de bife de soja, mas ninguém se alimenta de soja todo dia, só o boi.
só boi se alimenta de farelo de soja. Então a gente tem que alinhar os nossos discursos, né, e as nossas lutas para perceber que pode atacar a Petrobras individualmente. Se a população não perceber que a luta da Petrobras não é só do petroleiro, a Petrobras se ferra. Pode atacar a polícia servidor municipal, pode atacar a prefeitura do Crivella, que é horrorosa, mas individualmente é uma prefeitura. Aí a gente vai dizer que tem outros exemplos de outras prefeituras que trabalham bem. Pode atacar o INPI, vai falar disso, e a gente está falando de um país que abre mão de patentes. Em nenhum lugar do mundo isso existe, né? Proteção das suas patentes, proteção dos seus recursos minerais, proteção do seu povo. Tá? Então, só para a gente passar a bola para os outros, né? Eu queria reafirmar que o debate é contra uma política, né, neoliberal de destruição do Estado Nacional. O que a Petrobras passa, o que a FUNAI passa, o que a NPI passa, o que a Prefeitura passa, principalmente após os famigerados projetos de Paulo Guedes de reformas, né, que não são reformas, né? A gente diz que reforma é quando você tem, a casa está precisando de reforma, você vai lá e conserta. Tá? Reforma não, é deforma, é para... se fosse redução, a gente até podia sobreviver. Não, demolição. Destruição total do Estado Nacional, né? Feito por um banqueiro, né? Paulo Guedes é um banqueiro que, diz a lenda, não é nem dos melhores porque precisa aplicar golpes no mercado financeiro para poder sobreviver. Tá? Na época do Lula, o Lula chamou um banqueiro do Banco de Boston, que era um deputado federal do PSDB, chamou como principal aliado o Meirelles, né? Chama Meirelles. Tá? Então esse é o gestor banqueiro que se tem no neoliberalismo. Tá? Então essa lógica que a gente tem que quebrar. Tá? E somos todos nós juntos. Nós que entendemos a necessidade do Estado Nacional de atender a população. A gasolina tem que estar barata, não é para eu colocar no meu Porsche que acabei de comprar e que ganhei numa negociata. Né? A gasolina tem que ficar barata, é para o povo andar de trem, é para o povo andar de ônibus, né? É para o povo ter transporte público. Caminhão transportar. É para o caminhão transportar os alimentos, né? É a nossa outra luta também para os irmãos caminhoneiros. Tá? É para isso que o petróleo tem que ser barato. Tá? Agora, você ter só o petróleo e deixar nas mãos de petrolíferos internacionais, a gente pode fazer um comparativo, isso você vai ajudar a gente, no caso da Venezuela. O maior exportador, um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e um povo que passa necessidade. E você tem um ataque sistemático neoliberal para destruir qualquer possibilidade de um Estado que dê um mínimo de assistência social ao seu povo. Tá? Mas se você continuar falando aqui, eu não vou dar margem de chance para os outros falar também. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Muito boa tarde, ouvintes. Muito boa tarde, Márcio, todos os companheiros aqui presentes, que eu conheço de muitas lutas. Meu nome é Raul, assim como o Alex, eu também sou diretor do Sindicep RJ. Uma coisa que me incomoda muito é que a imprensa tem dito que o desempenho da economia brasileira está melhorando. Eu li recentemente no jornal que o Paulo Guedes declarou que a economia brasileira está melhorando. Um exemplo disso é que a venda de imóveis de altíssimo luxo no Brasil está demonstrando crescimento. Quantos trabalhadores compram imóveis de altíssimo luxo no Brasil? Ora, o desempenho, a melhoria nos índices econômicos não significa uma melhoria na vida do cidadão comum, do trabalhador que tem que acordar às 4, 5 horas da manhã, pegar um transporte lotado para vir vender sua força de trabalho, cada vez mais aviltada, mais desrespeitada, e que não consegue mais sequer comprar 1 quilo de carne. Porque, uma vez que a economia está melhorando, o Brasil está exportando carne e o povo brasileiro está ficando sem comer. A nossa preocupação não é com o desempenho dos dados macroeconômicos que fazem a alegria dos banqueiros, fazem a alegria dos especuladores. Não, a nossa preocupação, enquanto sindicato classista, é a qualidade de vida efetiva da população. E por isso nós, enquanto Sindicato de Servidores Públicos, defendemos
a luta contra as privatizações, e digo, contra todas as formas de privatização, estão no centro da nossa ação política atual. E para isso, todos os movimentos, todos os sindicatos têm que trabalhar de forma unida, superando divergências e construindo pautas em comum. E construindo mais do que isso, construindo uma proposta de país que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Não há o modelo do petróleo é muito discutido hoje na sociedade, mas ainda assim é um combustível indispensável para atender o quê? As necessidades humanas. Nós precisamos de petróleo para tinta. Nós precisamos de hidrocarbonetos para o quê? Para adubo, para fertilizantes. Nós precisamos do petróleo na roupa em que nós vestimos. Então é algo que é essencial à vida moderna. Só que a lógica do grande capital, a lógica do Paulo Guedes, a lógica do Bolsonaro, a lógica dos banqueiros, não é atender as necessidades humanas, mas sim as necessidades do grande capital. E aí eles vão vender por uma bagatela as empresas de fertilizantes que são hoje indiretamente controlados pelo Estado brasileiro através da Petrobras. Por quê? Porque eles sabem que vai dar lucro, mas vai dar lucro não para a sociedade, vai dar lucro para os seus amigos que irão comprar isso a preço de banana. Eu sou servidor de um órgão público federal chamado INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A gente recebe muita documentação da Petrobras. A Petrobras, lá no INPI a gente conhece muito bem, porque ela é campeã em prospecção de petróleo em águas profundas. É uma tecnologia que o Brasil é quem domina com mais eficiência no mundo inteiro. Ou seja, é um exemplo da excelência da ciência e tecnologia brasileira. E o INPI recebe esses documentos, organiza, sistematiza e diz se essa tecnologia é nova ou não, se a Petrobras pode ter um monopólio desse conhecimento ou não. E o que o governo quer fazer agora? Quer que essa decisão sobre esses monopólios de conhecimento saia da esfera pública e seja transferida para entes privados. Na verdade, eles querem privatizar o INPI, extinguindo o órgão atual e criando uma estruturazinha dentro do Sistema S, um serviço social autônomo, porque os entes privados, na visão dos neoliberais, serão mais capazes de conceder monopólios para eles mesmos. Imagina só que situação. Uma multinacional entra com uma patente de um fármaco inovador aqui no Brasil e pessoas ligadas a essa multinacional vão decidir se ela pode ter exclusividade por 20 anos, impedindo a produção de genéricos. Isso significa um impacto gigantesco na vida de milhões e milhões de trabalhadores brasileiros que não vão ter acesso a um medicamento porque o preço será inviável, será proibitivo. Essas grandes empresas, elas têm mania de comprar tecnologias que já estão ficando obsoletas, dão uma recalchutada aqui e ali e mandam e depositam essa tecnologia no INPI. Como a gente demora algum tempo para examinar, porque o governo, isso já há muito tempo, não faz concurso suficiente para atender a demanda do órgão, demora-se às vezes anos a fio para uma decisão final. Enquanto isso, as assessorias jurídicas dessas multinacionais trabalham o tempo todo para fazer valer um direito do qual eles têm apenas uma expectativa de ter uma patente. E mais uma vez impedindo a produção de genéricos e acumulando renda na mão de uma meia dúzia de especuladores. Só para ter uma ideia, uma patente de um defensivo agrícola que o INPI acabou decidindo, porque a documentação não estava muito clara, o técnico entendeu que cabia aquela patente, ela custou para a sociedade brasileira mais de 2 bilhões em mais ou menos 2 anos. Custou 2 bilhões em 2 anos. Uma única patente de um fertilizante, de um defensivo agrícola. São centenas e centenas, são milhares e milhares de patentes que
que estão sendo examinadas hoje. O INPI, ao perceber o erro, anulou a decisão, acabou com esse monopólio. E se fosse uma empresa privada? Se o próprio laboratório indicasse os examinadores, será que essa patente seria cancelada? Ou a sociedade brasileira ia ainda estar pagando o custo do lucro privado? O INPI é superavitário, arrecada alguns milhões. E é por isso mesmo que eles querem privatizar. Porque eles querem que esses milhões, ao invés de serem reinvestidos no povo brasileiro, no desenvolvimento tecnológico, sejam entregues para empresas particulares e, vamos e venhamos, para os amigos da vez. O Sistema S não faz licitação como faz o serviço público, como faz a Petrobras, com a seriedade necessária. Vulnerabiliza as relações. E todo esse desmonte do Estado brasileiro tem se dado em vários espaços. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, está atacando a área da cultura. Estão querendo ampliar a terceirização e a privatização dos espaços culturais. Querem entregar áreas de proteção ambiental para a exploração privada. Eles querem destruir tudo que é brasileiro. E ainda falam que são nacionalistas. Só se eles forem nacionalistas dos Estados Unidos, que para o povo brasileiro a única coisa que eles têm oferecido é massacre. Vamos à luta, companheiros, vou deixar os outros falarem. Eu gostaria de resgatar ou explorar um pouco mais a dimensão estratégica, né, do petróleo, já que a gente já está com esse tema na mesa. Né? O petróleo, ele, além de ser um elemento muito versátil do ponto de vista da geração de subprodutos, né? O petróleo pode servir de base para desde uma camiseta até um combustível de aviação, enfim, muitos subprodutos. Também tem uma versatilidade muito grande do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento do Estado. Né? Além de ser um combustível essencial, que faz dele um recurso que as reservas precisam ser muito bem planejadas, né? Mapeadas e planejadas, dentro de um plano de desenvolvimento social, econômico, né? Ou seja, de uma política de Estado de desenvolvimento, ele também pode ser facilmente convertido em direitos. Né? Ele tem, então, o potencial estratégico, do ponto de vista de políticas de Estado, é gigantesco. A gente viu recentemente, né, os casos aqui na América Latina, né, a grande disputa dos povos andinos por mais direito, que teve como o hidrocarboneto como uma das principais fontes de financiamento. Né. É importante lembrar que a Bolívia, nos últimos 10 anos, foi o país da América Latina que mais desenvolveu do ponto de vista do PIB e que mais distribuiu renda. Né? Então, é possível, inclusive, através da política do hidrocarboneto, você montar financiar um sistema, um modelo de Estado que garanta direitos, que distribua a renda. Né? A gente tem um caso muito emblemático da Venezuela, né, que até hoje é objeto de disputa e de anseio das grandes corporações, e aqui eu não estou entrando em nenhuma polêmica sobre a qualidade política do governo venezuelano, não é isso, mas é importante que a Venezuela, que tem os hidrocarbonetos, particularmente o petróleo, como uma das bases do seu produto, né, da sua produção econômica, como ele aproveitou isso do ponto de vista estratégico para garantir direitos. Né? A gente sabe que a questão dos direitos avançou muito, sobretudo na área de saúde e educação. Isso aí não sou eu que estou dizendo, os órgãos internacionais consolidam isso muito claramente. E um outro exemplo é de um país que há pouquíssimos séculos atrás era conhecido como o que tinha de mais bárbaro na humanidade, particularmente na Europa, né? Os países nórdicos, né? Onde tem o principal exemplo lá na Noruega, né? Há pouco tempo atrás eles faziam sacrifícios humanos e, com as suas reservas de petróleo, decidiram criar um fundo soberano, que é exemplo como gerador de receita para garantia de direitos também na área de educação, previdência e saúde. Diga-se de passagem, a educação reconhecidamente por todo mundo como referência para a sociedade ocidental, né? Um dos maiores no topo, todos os anos no topo dos índices de desenvolvimento. Né? Então, isso para a gente falar das potencialidades que, se bem aplicado e se bem administrado por um povo com soberania, por um país com a capacidade de escolhas plenas e livres, as diferenças que um recurso como o petróleo pode fazer. Né? E é importante destacar
que o Brasil hoje, cada vez mais, um dos principais países na área das reservas mapeadas, né? Então, e aí estendendo um pouco mais para a minha área de atuação, né, que é a garantia de direitos, enquanto você vê que países estão criando, incrementando, através do petróleo ou não, garantindo direitos, né, principalmente aqui na América Latina, a gente percebe que aqui no Brasil a gente houve uma evolução muito grande, né? O avanço do neoliberalismo aqui, embora a gente nesse mesmo intervalo de, sei lá, de 20 e 30 anos tivesse governos mais ou menos progressistas, o fato concreto é que do ponto de vista da garantia de direitos e de serviços, a gente regrediu muito, né? A gente vê, por exemplo, a Constituição de 88, reconhecidamente como a Constituição Cidadã, vem sofrendo uma série de ataques em todas as áreas, né? Tanto naquilo que ela propunha como um pacto para a educação, como um pacto para a saúde, né? No caso do SUS, pacto para a Previdência. Então a gente vê ao mesmo tempo uma sociedade relativamente incapaz de fazer frente a esses ataques, né? Então tem muita coisa para a gente pensar, né? E no município do Rio de Janeiro, né, os municípios, em última análise, são os grandes garantidores de serviços e de direitos para a população mais pobre, né? A gente vive um país muito desigual, um país onde a massa de trabalhadores não tem renda para consumir o básico, né? Muito menos para tomar serviços no mercado, serviços de saúde e educação. Então, os municípios são os grandes garantidores de serviço, né? E a gente vê dispositivos do neoliberalismo que estão mostrando aí agora o resultado, né? Então, aquilo que foi a onda neoliberal, sobretudo na máquina pública dos municípios, enfim, todo o Estado brasileiro, mas todas as dimensões, mas particularmente no município, né, a coisa da LRF, né, as privatizações, enfim, as OS, ou seja, todo o receituário neoliberal está aí mostrando a sua fatura, né, e quem está pagando a conta é a população mais pobre. E de que forma que está cobrando essa conta? Na negação de direitos. Nós vemos hoje, por exemplo, o modelo de OS, que é a referência na saúde. Mais da metade dos profissionais de saúde, né, que é a segunda maior massa de servidores municipais, de trabalhadores do município, mais da metade é contratado pelo regime de OS, né? E a promessa era que os mecanismos de mercado aperfeiçoariam a gestão desse serviço, né? E aí, na prática, o que a gente vê, Márcio? Eu tenho uma atuação muito direta em alguns equipamentos que são geridos por OS, né? Embora o servidor seja um servidor estatutário de carreira, mas os equipamentos são geridos por OS. Então, a questão das compras públicas. Por exemplo, a OS não tem que prestar conta nenhuma em relação à transparência. Lei de licitações e contratos, né? E aí como é que fica? A promessa é que o mecanismo de mercado vai garantir isso. Eu vou citar um exemplo para vocês. Recentemente eu tive um determinado equipamento em que o gestor me mostrou lá uma nota fiscal. E aí ele me explicou como funciona. Eu fiquei absolutamente estarrecido. Ele disse: Ulisses, eu tenho aqui para o meu equipamento, eu tenho R$5.000 no orçamento mensal, essa é a minha cota. Só que a minha tabela de preços é essa aqui. E aí ele me mostrou uma nota que ele tinha recém-atestado, né? Enfim, o único servidor ali ou atesta ou fica sem o serviço. Ele me mostrou um tonerzinho desses sem vergonhas, que em qualquer bazar você encontra por R$60, né? Ele me mostrou a nota, o toner custava R$130. Absurdo. Entende o ponto? Então, a nota 130, aí ele me dizia: Ulisses, eu fico aqui na corda bamba todo mês. Um mês eu compro toner, no outro mês eu compro papel higiênico. Nunca dá para comprar tudo. Todo mês sempre falta alguma coisa. Né? E aí a pergunta é: cadê os mecanismos de mercado que a OS disse que trariam aperfeiçoamento e traria diminuição dos custos? Então, o resultado concreto qual é? Elevação das despesas da sociedade com os serviços de saúde, serviços cada vez mais precarizados, porque lá na ponta você tem trabalhadores absolutamente precarizados, com nível de rotatividade gigantesco. Eu me lembro que na época da implantação das OS, os meus companheiros lá do Sindicato dos Médicos relatavam que eles tiveram que triplicar a equipe que fazia homologação. Na época ainda existia homologação sindical, eles tiveram que triplicar, porque o número de servidores que eram contratados e demitidos, o sindicato não dava conta de fazer as homologações. Enfim, um nível de precarização absurdo, né? Nenhuma garantia de direito, e esse mesmo mecanismo que diminui direitos para os trabalhadores que operam na saúde através da OS, também diminui direitos, por incrível que pareça, dentro dos servidores do regime estatutário. Porque, por exemplo,
A saúde é a segunda maior massa, depois da educação. Se a segunda maior massa, ela em grande parte contrata pelo regime de OS, você tem menos servidores contribuindo para o nosso regime de previdência, nosso regime próprio. Então, aí disse que, e isso é um fato, né, a principal fonte de arrecadação é a massa de trabalhadores contribuindo para o seu regime. E aí dizia-se lá atrás, mas o modelo foi pensado no 3:1, mas agora é 1,1:1. E ninguém aponta o que as escolhas do modelo de Estado resultaram nessa conta da Previdência. Né? Então você tem trabalhadores com menos salários lá fora no regime de OS, na ponta, e você tem também servidores que, em tese, têm direitos, né? Tem mais direitos, também com esses direitos inviabilizados porque não tem custeio. E aí as promessas do mercado se mostram, né? As promessas de que o mercado vai garantir direitos se mostram absolutamente nulas. Né? Muito pelo contrário, elas se mostram como um verdadeiro mecanismo de sabotagem da máquina pública que inviabiliza direitos e que gera uma massa de riqueza muito grande que a gente não sabe exatamente na mão de quem está. Né? Não tem absolutamente nenhuma transparência, a gente não sabe quem são os fornecedores das OS, quem é que vende o toner a R$130, não é o Amazon, com certeza. Né? Enfim, são os amigos dos amigos, né? Acho que é até bom fazer essa analogia com o crime organizado, né? Porque não deixa de ter uma organização forte por trás de tudo isso. Também é crime organizado. Não deixa de ser criminoso, né? E, por outro lado, um mecanismo que desconsidera absolutamente a finalidade que deveria ter uma máquina pública municipal, que é a garantia de direitos, sobretudo da população mais pobre. E esse é o patamar, e esse é o grande drama que a sociedade carioca se enfrenta hoje, né? Você tem aí um sistema absolutamente custoso, você tem um governo débil, né? Tanto na leitura desses diagnósticos, como na capacidade de reagir, de oferecer soluções, e também em parte desinteressado, né? Não sei se o governo Crivella está interessado em garantir direitos, enfim, em consertar essas coisas que ele herdou, mas que a todo tempo ele está sempre se remetendo como causadores os seus antecessores, né? E é como se ele não fosse o prefeito da cidade. Até o momento não fez nada, está seguindo a destruição total da cidade. Exatamente. E com a sua ação e sua omissão aprofundando os problemas. Né? Vide aí a luta da saúde que está em alta, né? Inclusive buscando parceria com outros. Fechou ontem uma unidade com a educação, porque a saúde e a educação, a precariedade chegou a um extremo total, estão sem salários, né, nos últimos 3 meses. E várias unidades que eu fiquei sabendo, inclusive hoje, que não estão fazendo mais nem atendimento de emergência. Sim. Então aqui, né, voltando aqui, a gente já está chegando ao final do programa, né, vamos dar mais uma passadinha para todos. Eu queria discutir mais, Alex, também com relação a essa questão toda, né, que a gente sabe que você citou isso com relação à saúde, né? Essa questão do próprio SUS, que não é visto, né? Assim como que eu queria falar, né? Essa comparação, assim como o SUS não é tido por grande parte da população, né, como uma coisa do Brasil, do brasileiro, para ser usada e para se reclamar sobre ele, para fazer com que ele sirva ao povo, né? Porque tem uma massa de trabalhadores que acabou tendo um plano de saúde privado, até imposto, né, pelas empresas. A gente também tem esse lado da Petrobras, que a população também não sabe muito, sabe, do que acontece, né? Então, assim, a maioria ainda acha que é do Brasil, né? E ela já está privatizada, várias fatias dela há muito tempo, assim como a Vale do Rio Doce, que ainda usa o verde e amarelo, e que as pessoas ainda acham que também é do Brasil. Então, assim, uma série de informações que sempre vêm equivocadas e acabam fazendo uma certa confusão, né? Eu já queria passar para me despedir, né? A gente contou aqui com a presença do Alex Noronha, ele é sociólogo na Fundação Nacional do Índio, trabalha no Museu do Índio em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, é diretor do Sindicep-RJ, Sindicato Intermunicipal de Servidores Públicos Federais do Rio de Janeiro, e abrange 9 municípios, e é também professor de História na rede estadual do Rio de Janeiro. Queria então passar para você, Alex, fazer suas considerações finais, querendo deixar algum contato para os ouvintes também pode, e queria te agradecer a presença aqui hoje, nessa noite. Bom, obrigado, boa noite. Mais uma vez a gente fica feliz em participar de um debate entre trabalhadores, entre companheiros.
Eu só queria fazer uma provocação final, Rosa. Muita coisa no ar também, que fica sempre, né? Para a gente poder, inclusive, ser convidado depois para gastar mais. Claro, vai, com certeza. A nossa lógica laborativa é a lógica do individualismo, é a lógica capitalista, né? Então, a gente se enxerga enquanto categorias. Então, o movimento sindical, ele é muito corporativo. Então, a gente reclama muito que quando o Temer destruiu os direitos previdenciários do trabalhador do INSS, nós, servidores públicos, nós, sociedade, ninguém reclamou. Tá? E a gente, né? a gente imaginava que a gente poderia estar salvo se lutasse pelas nossas garantias individuais. Não conseguimos. Né? Essa é uma provocação mesmo. Né? Porque os outros vão perder direito e a gente acha que o nosso garantido não está. Né? A destruição e o trabalhador, ele é sobrevivente. Então, os sindicatos que até a década de 80 tinham grandes massas de trabalhadores como sindicalizados, esses trabalhadores foram postos para fora do mercado de trabalho. Aí os sindicatos, eles são gestores deles próprios. Muitas direções cristalizadas, muito arcaicas, velhas, que não percebem que o sindicato tem que sair da esfera do trabalho formal e atingir uma outra classe de trabalhadores que não está no mercado de trabalho. Então é como provocação mesmo, porque depois de destruírem o Estado Nacional, a gente vai reclamar para quem? A gente vai pedir solidariedade a quem? Lembrando que está em curso de forma acelerada. Né? Imagina um trabalhador técnico da Petrobras que ganhe 5 salários, 7 salários, 10 salários, que é normal para um trabalho técnico. Imagina ele querendo solidariedade ao ser ameaçado de demissão de um trabalhador que ganhava salário mínimo e perdeu o emprego. Não dá para pedir solidariedade de quem não tem nada a oferecer. Né? E nós não fomos solidários em 16 anos de governo popular, ou dito popular, que amarrou todo o movimento sindical a uma lógica própria. Né? Nós estamos no governo, então os sindicatos não podem reclamar do governo. E a gente esqueceu que o sindicato é para lutar. O sindicato ele não é para servir a governo, seja de esquerda, seja de direita. O sindicato é para defender os interesses da população. Tá? Então, pecamos, falhamos e muito, e agora a gente tem que buscar respostas. Né? Deixa como uma provocação para Tem que correr, né? Bora correr para isso. Bom, a gente esteve aqui também recebendo o Raul Bittencourt Pedreira, ele é advogado, é servidor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, e é diretor também do Sindicep. Raul, queria que você fizesse as suas considerações finais, queria também que se você quiser deixar algum contato disponível e principalmente oferecer aqui a Rádio Petroleira para toda e qualquer necessidade que o INPI, né, os trabalhadores do INPI precisem nesse momento de ataque direto ao Instituto. Bem, ouvintes, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado, Rosa, muito obrigado meus companheiros de luta que estão aqui. Para mim, para nós do Sindicep, o cenário é muito claro. Se não houver unidade, e unidade eu não falo unidade com os servidores públicos, com os trabalhadores das estatais, não, mas unidade da classe trabalhadora, se enxergando enquanto classe, nós estamos condenados a sermos massacrados, porque todo projeto, toda a proposta do projeto neoliberal, que passa pela extinção da NPI, que passa pela privatização, seja imediata, seja através do cruel fatiamento que está sofrendo a Petrobras, o sistema de energia, é para transformar o Brasil novamente em uma colônia de exploração, que só para render frutos para o capital especulativo. Não é para ter emprego, é para gerar especulação. Não é para ter trabalho, para você ter uma vida digna. É para você ser um capacho para ser utilizado e jogado fora pelo sistema capitalista na primeira crise que tiver. E depois que você perder o seu emprego, talvez aos 50 anos, você não vai conseguir o trabalho e o seu destino vai ser, como o Alex bem lembrou, vai ser virar um empreendedor individual. Na prática, um precarizado que vai ter que lutar com cada dia mais dificuldade para ter um prato de comida. E para fechar realmente, o nosso apelo a todos os companheiros que estão ouvindo é para
valorizar os espaços democráticos de discussão, a imprensa progressista e espaços como esse da Rádio Petroleira, porque é onde nós, trabalhadores, temos espaço para de fato falar. O problema do NPI a gente está denunciando em vários lugares, mandamos para a grande imprensa, mas interessa para a Globo divulgar alguma coisa que defenda o Estado? Claro que não. Nós, trabalhadores, nós servidores, nós trabalhadores das empresas, nós não somos que nem o Flávio Bolsonaro, que tem um capo da PM que foi assessor dele para pagar conta para ele. Nem um outro assessor que fica depositando cheque na conta da madrasta dele. Nós somos trabalhadores e vivemos do nosso próprio trabalho e não das rachadinhas dos amigos. Vamos à luta e muito obrigado. É isso aí, Paulo. Muito obrigada, boa noite. E a gente vai também passar agora aqui para as considerações finais do Ulisses Silva, é sociólogo, servidor do Prev Rio, é membro do MUDES-PM, que é Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público Municipal. Queria que você, então, desse seu boa noite e fizesse as suas considerações, Ulisses. Meu boa noite a todas e todos. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite, né? Já estou com vontade de voltar novamente, viu? Já estou me convidando. Vai ser muito bem-vindo. Bem-vindo, Uma alegria muito grande estar aqui com companheiros de luta que são dos mais valorosos, né? No nosso campo sindical do Rio de Janeiro, enfim. E deixar um recado otimista. Eu acho que é importante nesse momento em que a gente tem uma conjuntura que é das piores possíveis. A minha geração nunca viu nada parecido, do ponto de vista de ataques, do ponto de vista de clareza. Aqui veio esse governo, por exemplo, né, no caso do governo federal. Ele não mentiu para ninguém, Paulo Guedes sempre foi o que foi, e eles não estão fazendo meias palavras para nada, né, Rosa? Eles estão dizendo claramente a que vieram, quais são os compromissos. E eu acho que o que tem de positivo nisso é que a gente tem aquela tarefa de explicitar quais são as contradições, né? Sim. Então, romper aquelas falsas diferenças entre servidores estatutários, servidores seretistas, servidores públicos federais, servidores públicos municipais, estaduais. Nós acho que as reais diferenças estão cada vez mais expostas, né? Tem o lado dos exploradores, aliados ao Estado, a um projeto de Estado, né? Que não é só um governo, é um projeto de Estado que está muito claro. E tem os trabalhadores que precisam ter seus direitos garantidos, precisam ter seu alimento garantido, o seu combustívelzinho para o seu carro 1.0, né? Precisa ter a educação para o seu filho, enfim, os direitos contra o lucro. Nunca essa contradição teve tão exposta. E eu acho que a nossa tarefa, enquanto movimentos da sociedade, né, atrelado aos interesses dos trabalhadores, é apontar isso, né? Acho que a gente nunca teve, embora o momento nunca fosse tão difícil, a conjuntura nunca fosse tão negativa, acho que nunca a gente teve tanta oportunidade, né, não diria facilidade, mas de explicitar o que de fato, que modelo de sociedade nós somos e o que de fato representa esse modelo econômico e modelo de sociedade no qual a gente vive, e continuar seguindo e tocando as nossas tarefas, né? Eu acho assim, eu estou muito feliz, eu venho de um ato hoje, na frente da prefeitura, um ato por direitos, convocado inicialmente pela educação, mas que tinha lá o companheiro Luiz Mário, petroleiro, representando uma categoria importante na sociedade brasileira, tinha lá o companheiro Alex, representando os servidores federais, tinha o Gari, tinha a enfermeira, tinha auxiliar de enfermagem, tinha professora, tinha agente educadora, tinha agente comunitária, né? Enfim, unificando a luta, e esse é o caminho. A unidade da classe trabalhadora em defesa dos direitos, né? Contra esse sistema que, enfim, sempre mostrou que veio, mas mais do que nunca mostrando todas as suas dimensões e todos os seus contornos. E é isso, o meu contato é o Ulisses Silva, eu tenho uma página no Facebook, onde eu trato as questões da Previdência mais localizada no município, mas também aborda aspectos gerais. Minha página é Ulisses Silva, ULY2SES, minha grafia, Ulisses Silva, Conselho do Prev Rio, e meu WhatsApp também, para quem quiser fazer contato, 21 97674 9169, 21 97674 9169. Pronto, já tem uma fonte segura de informação aí para os ouvintes, que aí com certeza não são falsas, nem são equivocadas, e é fonte segura de informação para nós pesquisarmos e divulgarmos, porque é disso também que a gente está precisando, né? Ter fontes corretas de divulgação, não só pela internet, mas também para estar conversando na rua e divulgando cada vez mais essa luta. Eu vou me despedir de vocês também, a gente está aí com esse programa
que, né, é o último desse ano de 2019. Né? Queria já deixar aqui, como jornalista da Rádio Petroleira, o meu enorme prazer em estar fazendo esse seriado, né, do Privatizar Faz Mal ao Brasil aqui na Rádio Petroleira. Espero que a gente siga aí em 2020 com vários programas, mantendo semanalmente. Queria agradecer aqui, aproveitando, ao Márcio Pinheiro, que é do Núcleo de Política e Formação Sindical, que possibilitou da gente estar fazendo aqui esse programa. E vou passar para ele, então. Boa noite a todos. Desejo um excelente 2020 a todos. Pessoal, falta só eu aqui. Eu primeiro queria pegar um gancho que o Ulisses falou e depois convidá-los a uma reflexão, tá? Para fechar o programa. É o seguinte, a privatização das empresas estatais ainda tem um outro viés maléfico para a população, porque a União, ela é sócia não majoritária, né? Mas tem a participação de ações, e os dividendos dessas ações das empresas estatais vão para a União, que ela poderia usar para educação, saúde, segurança, etc. A partir do momento que ela privatiza a empresa estatal, ela está abrindo mão desse recurso também. Então a gente vai ter ainda menos condições de investimento no social, tá? Mas ele falou aqui, comparou com a Noruega. A Noruega, ela montou era um dos países mais pobres da Europa, tá? E o modelo de exploração do petróleo lá fez com que era com uma empresa estatal, a Statoil, fez com que se tornasse uma das sociedades mais desenvolvidas do mundo. E por outro lado, nós temos a Nigéria, também riquíssima em petróleo, só que o projeto é completamente diferente. O projeto da Nigéria era entregar para as empresas estrangeiras, explorar e levar o petróleo e tchau, acabou. Quem está melhor, a Noruega ou a Nigéria? Então tem que pensar bem se o modelo que estão forçando a barra para implantar aqui, onde vai nos levar. Certamente não será o da Noruega, né? E agora, só para a reflexão, vou pegar um lapso no tempo de cerca de 100 anos, né? No final do século XIX para o início do século XX, nós estávamos vivendo uma sociedade pós-escravocrata, né? Estávamos saindo do modelo escravocrata. Naquele momento, os donos de meios de produção, os capitalistas, os latifundiários, ainda mantiveram aquela mesma ideia de exploração do trabalho escravo para o trabalhador livre, né? Então eram jornadas de 10, 12, 15, 20 horas de trabalho, sem descanso, sem sábado e domingo, trabalho infantil, trabalho da mulher, trabalho de todo mundo, sem direito nenhum ao trabalhador, né? Só que nessa época começou a surgir na Europa de leste, no leste europeu, movimentos anarquistas, socialistas, que eclodiu a Revolução Russa. E na Europa, os donos dos meios de produção ficaram com medo do avanço do socialismo para a Europa Ocidental. Então, toda aquela exploração do trabalho, eles tiveram que dar uma aliviada. Surgiu o estado de bem-estar social, que bem ou mal melhorou também a condição do trabalhador, né? Mas só surgiu por causa da ameaça para eles do socialismo, do avanço do socialismo. A partir da queda da União Soviética, no final da década de 80, início da década de 90, isso aí já vai fazer 10 anos do início da prática neoliberal do Reagan, da Margaret Thatcher, né? Os países do centro, da centralidade do capitalismo,
ficaram livres para... Assim, não temos mais adversário. Então, esse foi o momento em que o neoliberalismo ele começou a desfazer o estado de bem-estar social que está nos levando à mesma situação do final do século XIX e início do século XX. Estou fechando aqui, Rosa, só mais um minutinho. Então, só que uma situação muito mais cruel, talvez mais cruel que do escravo naquela época. Porque o escravo ele era um bem do capitalista, né? O trabalhador não, o trabalhador livre, ele não precisa comprar, ele morreu, troca, né? Não serve mais, troca. Enquanto o escravo ele tinha que alimentar, ele tinha que dar moradia, ele tinha que cuidar para trabalhar no dia seguinte. Então hoje não existe nem a preocupação de trabalhar no dia seguinte, vai, pega e bota outro no lugar e acabou. Então a situação, eu não tenho muito conhecimento daquela época, mas talvez seja até mais cruel do que naquela época. Entendeu? Então isso aí é para a gente refletir. Nós estávamos num estado de bem-estar social que está se desfazendo dentro desse modelo neoliberal para voltarmos a uma situação similar à escravidão. É isso que queremos ou vamos lutar? É isso aí, pessoal. E se tivessem... E nem aqui no Rio de Janeiro, nem a massa resolveu o problema da saúde. É isso aí, pessoal. Boa noite aí a todos. Obrigado aí pela presença dos companheiros aqui. E vamos lá, galera. A luta continua. Privatizar faz mal ao Brasil. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.